Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento o estudo, aqui o início do estudo do Livro dos Médiuns. Convido você a estar junto comigo, realizando este estudo, linha a linha, passo a passo, comentários ao final, sem a menor pretensão de fazermos nada correndo. Vamos com toda a calma lermos e estudarmos esta maravilhosa obra. Vamos lá então? Introdução. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Natural é, entre os que se ocupam com o Espiritismo, o desejo de poderem pôr-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar, para se considerar perito nesta área, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Elas apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. De par com os médiuns propriamente ditos, há, a crescer diariamente, grande número de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar. Lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las de maneira de confabular com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguir boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade. Quem quer que o estude cuidadosamente melhor compreenderá, depois os fatos, de que venha a ser testemunha, menos estranha, lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Não faltará quem desejara publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos a que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente, por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda, pela multiplicação dos médiuns. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva
ao menos por enquanto, de muitas dificuldades se mostra inçada a prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes a que só o estudo sério e completo pode obviar. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Coisas são essas que não é conveniente nem prudente se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-as ao alcance do primeiro estouvado. Que achasse divertido conversar com os mortos, dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada e, embora a tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímo-la por esta, em a qual reunimos todos os dados de uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Ela contribuirá, pelo menos. Assim o esperamos para imprimir ao Espiritismo caráter sério, que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e de divertimento. A essas considerações ainda aditaremos outra, muito importante, a má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa. Experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no Espiritismo haja alguma coisa de sério, para a reunião errônea de grande número de pessoas. Muito mais do que se pensa tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos, imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou o rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Presentemente já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos cotidianamente a prova em que o número dos que se hão tornado espíritas unicamente pela leitura de O Livro dos Espíritos. Depois de havermos exposto a parte filosófica da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, se bem a segunda constitua seguimento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes destes se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. Importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado, como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade. Pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou
aos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos porque apenas apusemos nomes, quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações um tanto extensas provieram deles textualmente. A não ser assim, houvéramos de citá-los quase em todas as páginas, especialmente em seguida, a todas as respostas dadas às perguntas que lhes foram feitas, o que se nos afigurou de nenhuma utilidade. Os nomes, como se sabe, importam poucos em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos. O acolhimento, dada a primeira edição, posto que imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. Como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros. Suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicata, entre outros que tratavam da escala espírita, que já se encontra em o livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente o vocabulário, o que não se ajustava bem no quadro desta obra, substituindo vantajosamente o que foi supresso por coisas mais práticas. Esse vocabulário, além do mais, não estava completo e tencionamos publicá-lo mais tarde, em separado, sob o formato de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Conservamos nesta edição apenas as palavras novas ou especiais pertinentes aos assuntos de que nos ocupamos. Esta é, na íntegra, a introdução de O Livro dos Médiuns, aonde muito claro fica a necessidade do estudo, do conhecimento, para que nós não sejamos cegos guiados por cegos, para que entendamos o que se trata por fenômenos, na sua parte prática, a conceituação na parte teórica, e para que possamos assim diferenciar os tipos de mediunidades a partir das características de cada uma. E assim tenhamos condições de nos aprofundarmos mais, de nos prepararmos e de termos mecanismos de atuação na vida prática, porque somos médiuns 24 horas por dia, onde quer que estejamos. Não tenhamos dúvidas. Nosso papel é de interagir entre um plano espiritual e o mundo material, médium, medianeiro, entre os dois planos da vida. Portanto, sob a consciência do dever, da nossa condição e do que devemos fazer, poderemos atuar de formas mais conscientes. Ninguém é obrigado a estar diretamente numa mesa mediúnica, mas sob a condição de se entender o que acontece consigo, de tomar posse de si para consigo e não ser joguete nas mãos dos espíritos. Assim, este livro vem trazer parte importante do que acontece, do que é e como lidar com esta intervenção, com este intercâmbio entre os dois planos da vida. Certo? Então convido você para entrarmos juntos, mergulharmos com muito amor e carinho no estudo do Livro dos Médiuns. No próximo vídeo, no próximo estudo, nós adentraremos na primeira parte em noções preliminares. E se os capítulos forem longos, para nós não sobrecarregarmos o vídeo, poderemos fazer 1 ou 2 itens a cada vídeo. Com amor, com muito carinho, com muita paz e com muita luz. Convidamos a todos para estarem estudando conosco. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.